tua mão, meu irmão. Juntos em louvor, no altar de Deus, reine meu Senhor. Dá-me a tua mão, meu irmão. Juntos em louvor, no altar de Deus, reine meu Senhor. Eis-me aqui, meu mestre, eis aqui tua igreja, noiva apaixonada, desejamos te abraçar. Eis-me aqui, meu mestre, eis aqui tua igreja, noiva apaixonada, desejamos te abraçar. Dá-me a tua mão, meu irmão. Juntos em louvor, no altar de Deus, reine meu Senhor. Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Este é um bom dia, este é o dia que o Senhor nos fez. Nós nos alegramos nele, nós nos gloriamos nele, nós agradecemos ao Senhor por todas as coisas. Paulo diz assim: eu me alegro, eu me glorio nas tribulações, porque elas me fazem experiente, perseverante, mais forte. E nessa manhã eu convido você a renovar seu dia, a renovar a semana na presença do Senhor. Nós vamos estudar a palavra, nós vamos estudar a doutrina bíblica, nós vamos ter a ceia do Senhor. E eu declaro sobre a sua vida graça, paz, bênção, renovo do Senhor para o dia de hoje e para esta semana que começamos na presença do Senhor. Seja renovado, seja abençoado, e nós declaramos isso. Dá-me a tua mão, meu irmão. Juntos em louvor, no altar de Deus, reine meu Senhor. Não dá para darmos a mão todos juntos, mas dá para você dar a mão a quem está na sua casa. Dá para você levantá-lo, puxá-lo do sofá, quem sabe da cama, e dizer assim: vem cá, eu quero te dar um abraço. E dar um abraço nesse irmão. E nós vamos juntos dar as mãos, não fisicamente todos, mas nós vamos em espírito nos unir em um só lugar de culto, de louvor, de honra ao Senhor. Por isso eu quero insistir com você. Dê um abraço a alguns, em alguns. Abençoe alguns. Dê um beijo quem está aí do seu lado. Estenda as mãos e profetize graça, vida, bênção do Senhor, renovo do Senhor. Quem sabe é um momento de um choro gostoso, quem sabe é um momento de uma cura, quem sabe é um momento de um renovo, quem sabe é um momento de jogar fora algumas poeiras, algumas sujeiras, dos atritos, das questões, dos desentendimentos. Mas quem sabe, muito mais do que isso, é o momento de você simplesmente abraçar, abençoar, beijar, ministrar sobre aqueles que estão. Eu estou esperando, você ainda não fez, pode fazer. Se você ainda não se levantou, vai lá no quarto, chama alguém, dá um beijo, dá um abraço, vem para o culto. Vamos cultuar o Senhor. Vamos nos renovar nesta manhã na presença do Senhor. E nós vamos dizer uns aos outros: dá-me tua mão, irmão. Nós vamos nos unir aqui diante do Senhor. Essa música tem a palavra Hineini. Hineini é uma palavra hebraica que significa eis-me aqui. Foi o que Abraão disse a Deus quando ouviu o seu chamado. Eis-me aqui, Senhor. Não é simplesmente, oi, quem? Alô? Não, eis-me aqui, Senhor. É como Samuel, que fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Hineini, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, nesta manhã. Dá-me a tua mão, meu irmão. Juntos em louvor, no altar de Deus, reine meu Senhor.
tua mão, meu irmão, juntos em louvor no altar de Deus, reine meu Senhor. Dá-me a tua mão, meu irmão, juntos em louvor no altar de Deus, reine meu Senhor. Eis-me aqui, meu mestre, eis aqui tua igreja, noiva apaixonada, desejamos te adorar. Eis-me aqui, meu mestre, eis aqui tua igreja, noiva apaixonada, desejamos te abraçar. Dá-me a tua mão, meu irmão, juntos em louvor no altar de Deus, reine meu Senhor. Rinei Adonai, Rinei, noivo meu, Rinei, te esperamos, ó amado, nossa alma te anseia, és formoso em todo tempo, volta logo. Rinei Adonai, Rinei, noivo meu, Rinei, te esperamos, ó amado, nossa alma te anseia, te esperamos, ó amado, nossa alma te anseia, és formoso em todo tempo, volta logo. Te esperamos, ó amado, nossa alma te anseia, és formoso, ó amado, volta logo. Ansiamos pela vinda de Cristo. Nunca estivemos tão perto do arrebatamento da igreja. E os sinais destes dias são muito claros de que o tempo está se acelerando. Jesus está muito prestes a voltar. E eu e você, como igreja, precisamos estar unidos, precisamos estar mergulhados nele, precisamos nos encher do Espírito Santo. E o culto desta manhã é uma oferenda a Deus. Vamos trazendo cânticos, você vai trazer dízimos, ofertas, louvor, adoração. Você e eu vamos trazer nosso coração diante do Senhor. Vamos trazer nossa devoção, estudando a palavra, alinhando nosso coração, nossa vida espiritual com a doutrina bíblica. Vamos cear, vamos celebrar a morte de Jesus até que Ele volte. O nosso culto nos renova diante dEle. O nosso culto é uma proclamação pública de que aguardamos sua vinda até que Ele volte. Vamos adorá-lo, vamos servi-lo, mas aguardamos a sua vinda. Volta logo, ó amado, volta logo. Te esperamos, ó amado, nossa alma te anseia, és formoso em todo tempo, volta logo. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Pecado da escravidão, meus olhos eram cegos, eu não via a luz,
andava opresso, sem paz e perdão. Andava na igreja, mas sem libertação. No fim do pecado, da escravidão, meus olhos eram cegos, eu não via luz. Andava opresso, sem paz e perdão. Andava na igreja, mas sem libertação. Hoje somos livres em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus. O passado ficou para trás, caminhamos adiante em conquistas para Deus. Nada pode nos resistir, estamos firmados em Deus. Ninguém pode mudar o que me aconteceu, estou livre em Cristo Jesus. No fim do pecado, da escravidão, meus olhos eram cegos, eu não via a luz. Andava opresso, sem paz e perdão. Andava na igreja, mas sem libertação. No fim do pecado, da escravidão, meus olhos eram cegos, eu não via a luz. Andava opresso, sem paz e perdão. Andava na igreja, mas sem libertação. Hoje somos livres em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus. O passado ficou para trás, caminhamos adiante em conquistas para Deus. Nada pode nos resistir, estamos firmados em Deus. Ninguém pode mudar o que me aconteceu, estou livre em Cristo Jesus. Hoje somos livres em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus. O passado ficou para trás, caminhamos adiante em conquistas para Deus. Nada pode nos resistir, estamos firmados em Deus. Ninguém pode mudar o que me aconteceu, estou livre em Cristo Jesus. Nada pode nos resistir, estamos firmados em Deus. Ninguém pode mudar o que me aconteceu, estou livre em Cristo Jesus. Declare mais uma vez, declare com a sua voz: nada pode nos resistir, estamos firmados em Deus. Ninguém pode mudar o que me aconteceu, estou livre em Cristo Jesus. Hoje somos livres em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus. O passado ficou para trás, caminhamos adiante em conquistas para Deus. Nada pode nos resistir, estamos firmados em Deus. Ninguém pode mudar o que me aconteceu, estou livre em Cristo Jesus. Aleluia. Nós estamos convidando pessoas para participarem deste culto.
Nós enviamos o link, e você pode continuar fazendo isso durante a semana, enviando o link para amigos, familiares, pessoas que vão assistir ao que deixamos lá no YouTube e vão ser abençoadas pelo Senhor. E nós queremos abençoar, orar, agradecer e abençoar essas pessoas, orar por cada um de vocês que nos assiste. Amigos que vieram, você que recebeu um link, um convite e veio, talvez com alguma dificuldade, porque cada um tem sua religião e cada um tem seus costumes, e talvez muitas coisas sejam diferentes para você aqui, mas eu quero te dizer, você é muito bem-vindo. E o que nós mais queremos é que o Espírito Santo toque seu coração. Não é o que eu falo, não é o que fazemos, não é nossa religião, mas que o amor de Deus seja derramado no seu coração. Que a graça do Senhor seja derramada de forma abundante no seu ser, na sua casa, na sua família, e que você seja renovado com alegria, com segurança, com paz, com esperança, com graça de Deus e a misericórdia dele que se renovou nesta manhã sobre todos nós. Alcance sua vida em todas as coisas, em todas as áreas. Você é muito bem-vindo, tem outros vídeos no canal, eu incentivo você a se inscrever, a clicar lá no sininho, a fazer parte, porque isso também ajuda a que esse material, esse conteúdo vá a muito mais gente. E que você seja tremendamente edificado neste dia. Eu quero incentivar você a convidar mais pessoas. Eu quero incentivar você a distribuir esse conteúdo para outras pessoas, a compartilhar daquilo que Deus tem abençoado sua vida, dado a você, você dividir com outros. E terça-feira nós temos reunião de oração, quinta-feira nós temos um encontro, uma palavra de ensino nos núcleos, nas células. Na quarta-feira temos a célula dos jovens e adultos. Então nós vamos aos poucos, num crescente, nós vamos envolvendo mais pessoas. Os próprios membros, discípulos da igreja vão se envolvendo, vão se comprometendo com cada reunião, se edificando no Senhor e na comunhão. E a gente vai tendo, no meio dessas circunstâncias tão difíceis, a gente vai tendo momentos de grande graça, de grande edificação. Eu quero também abençoar os que estão aniversariando. Se você está aniversariando nesta semana, no dia de hoje, nessa semana que se inicia, que você receba graça do Senhor. Se você aniversariou na semana passada, você também está debaixo das nossas orações e nós abençoamos sua vida para que seja talvez o único ano tão distinto assim, tão diferente de fazermos aniversários na quarentena, isolados, mas que seja marcante, que seja, junto com isso, uma série de outras bênçãos de Deus sobre a sua vida, marcando esse ano 2020, o seu aniversário. Eu quero cantar uma música com você que a gente não canta há muito tempo, que diz assim: como em Jerusalém, nossos primeiros irmãos, volto à igreja, unidos no templo e em casa partindo o pão. Voltar ao templo é um desejo. Não sabemos quando será, não sabemos nem se será possível. Tomara que sim, e tomara que seja o mais rápido. Unidos no templo, mas nós, já desde agora, podemos declarar ao Senhor: eu não abro mão de partir o pão em casa. E hoje nós vamos fazer isso literalmente, partindo o pão na ceia do Senhor. Mas é muito mais, todos os dias, compartilhando o que a Bíblia diz acerca de cada um de nós. Compartilhando o pão. Diga mais uma vez, é uma oração que fazemos ao Senhor. Como em Jerusalém, nossos primeiros irmãos, volto à igreja, unido no templo, em casa partindo o pão. Unidos. Como em Jerusalém, nossos primeiros irmãos, volto à igreja, unidos no templo e em casa partindo o pão. Orando em comunhão, palavra, doutrina de Deus. Orando em comunhão, palavra, doutrina
reunidos no templo, não apenas aquele lugar físico que hoje a gente não pode estar, mas num lugar espiritual, de culto, de honra, de adoração ao Senhor, altar que levantamos a Deus. E em casa partindo o pão. E hoje nós queremos abençoar alguns irmãos que nas lutas com enfermidades estão em casa, pedindo ao Senhor cura, pedindo ao Senhor restauração. Oramos pela Marli, os seus desafios, um câncer nos ossos. O Senhor é poderoso para curar, para restaurar, para mudar tudo. Oramos pela Inês se recuperando de uma cirurgia. Oramos pela Carol se recuperando também da cirurgia. Oramos por cada irmão que está nos desafios da saúde, buscando recursos, sendo cuidado. E nós declaramos comunhão no corpo, orando em comunhão. Orando em comunhão, palavra, doutrina de Deus. Orando em comunhão, palavra, doutrina de Deus. E em cada alma que haja temor, singeleza de coração. E em cada alma que haja temor, singeleza de coração. Em minha alma, e em minha alma que haja temor, singeleza de coração. Em tua alma, irmão. E em tua alma que haja temor, singeleza de coração. E acrescente o Senhor a sua igreja, os que hão de se salvar. E acrescente o Senhor a sua igreja, os que hão de se salvar. Nesta manhã, se você não tem certeza de que nasceu de novo, talvez não saiba o que é isso. Se você não tem certeza de que o Espírito Santo mora dentro de você, a palavra que eu vou ministrar vai te ajudar a entender o Evangelho de Jesus Cristo. E eu desejo que você, iluminado pelo Espírito Santo, possa confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu e você renovarmos esta confissão diante do Senhor como culto. E eu e você declararmos juntos ao Senhor que o Senhor nos acrescentou a igreja. E acrescente o Senhor a sua igreja, os que hão de se salvar. Assim como acrescentou a mim, acrescente aos nossos familiares, acrescente aos nossos amigos, vizinhos que ainda não o conhecem como Senhor e Salvador. E que nesta manhã nós possamos proclamar o Evangelho e que todos sejam iluminados pelo Espírito Santo para entender as coisas espirituais e conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Como altar de culto, nós vamos trazer diante do Senhor dízimos e ofertas. Como altar de culto, nós vamos entregar ao Senhor aquilo que representa primícias, a 10ª parte e a 1ª parte daquilo que ganhamos, nós devolvemos ao Senhor, conforme ensina a Bíblia. Então, se nesta semana você teve um salário, você teve vendas, você teve uma herança, você teve qualquer recebimento, você teve renda, se você recebeu aquilo que esperava ou aquilo que nem imaginava, você tem recursos para trazer dízimos no altar do Senhor, você vai fazê-lo transferindo pelo aplicativo para a conta da igreja. Mas esse é o momento do altar. É claro que quando você está lá no aplicativo fazendo a sua transferência, embora seja algo extremamente terreno, físico, processual, você também pode dizer: Senhor, eu estou fazendo algo de coração, porque eu reconheço que tudo que tenho venho de Ti. E farei prova de Ti se não me abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida, porque está escrito que o Senhor vai repreender o devorador e o Senhor vai multiplicar a semente no campo. Talvez não seja o dízimo, talvez seja uma oferta que você quer trazer de gratidão, expressando gratidão ao Senhor com uma oferta
em recursos financeiros. Talvez você queira fazer uma semeadura, uma ação profética, semeando um recurso na vida da igreja que vai ser usado no sustento dos obreiros, dos pastores, da casa, da água, da luz, do aluguel, vai ser usado para o sustento dos missionários, vai ser usado para cestas básicas, para ajudar aqueles que necessitam. Você vai semeando e o Senhor vai te fazer multiplicar o recurso, conforme diz a palavra do Senhor, a 60, a 100, a 60, a 30 por um. É o Senhor provendo, como está provendo para cada um de nós nesses dias. Eu convido você a adorá-lo, a declarar a Ele com gratidão, com honra, com louvor, trazendo dízimos e ofertas. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que tenho agora vivo pela fé no Filho de Deus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que tenho agora vivo pela fé no Filho de Deus. Coroado seja o Senhor em minha vida, testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Me submeto à cruz, ressurreto em Cristo Jesus, testemunho vivo eu serei para seu louvor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que tenho agora vivo pela fé no Filho de Deus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que tenho agora vivo pela fé no Filho de Deus. Coroado seja o Senhor em minha vida, testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Coroado seja o Senhor em minha vida, testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Me submeto à cruz, ressurreto em Cristo Jesus, testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Olá, amiguinhos! Que saudade de vocês! Tá frio, né? Mas que bom que vocês estão bem juntinho de papai e mamãe aí e estão brincando muito. Estão brincando de pique-esconde? Mas de Deus não tem como esconder não, né? Sabe por quê? Porque Ele nos ama e vai por onde nós estamos. E é sobre isso que nós vamos estudar essa semana. O versículo que vocês vão decorar é: farei um altar ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Gênesis 35, 3b.
Farei um altar ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Gênesis 35, 3b. Levantarei um altar ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo por todos os lugares que eu tenho andado. Gênesis 35, 3b. Farei um altar ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo por todos os lugares aonde tenho andado. Gênesis 35, 3b. Farei um altar ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo por todos os lugares por onde tenho andado. Gênesis 35, 3b. Farei um altar ao Deus que me ajudou no tempo da aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde eu tenho andado. Gênesis 35, 3b. Farei um altar ao Deus que me ouviu no tempo da minha aflição e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Gênesis 35, 3. Farei um altar ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Gênesis 35, 3b. Farei um altar ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição, que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Gênesis 35, 3b. Farei um altar ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Gênesis 35, 3b. Farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Gênesis 35, 3b. Farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Gênesis 35, 3b. Ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e estado comigo por todos os lugares da cidade estado. Que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo por todos os lugares onde que eu tenho andado. Gênesis 35, 3b. Um beijo, mestre Lelê. Deus. Farei um altar ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Gênesis 35. Ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho
andado. Gênesis 35, 3b. Farei um altar ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Gênesis 35, 3. Farei o altar ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Gênesis 35, 3b. Pois o que de Deus se pode conhecer e manifesta entre eles, porque Deus lhe manifestou. Romanos 1:19. Pois o que Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Romanos 1:19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Romanos 1:19. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Romanos 1:19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Romanos 1:19. Por isso Deus também exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9-11. Pai bendito, nós estamos na Tua presença e enquanto eu ministro a Tua palavra, o conteúdo que o Senhor mesmo me deu, que os meus irmãos recebam do Teu Espírito, que esta palavra proclamada seja vivificada no coração de cada um daqueles que me assiste agora, de tal forma que haja crescimento espiritual, edificação do corpo de Cristo. O único propósito de produzirmos tudo isso, de estarmos juntos agora, é o foco do nosso crescimento espiritual, da nossa santificação, da nossa vida diante do Senhor. E Deus, nós declaramos que cremos que é a Tua palavra em nós que afeta todas as coisas, que conduz a nossa vida de forma sábia em qualquer assunto. Por isso nós precisamos nos expor a esta palavra, e é o que fazemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A palavra de hoje é: o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso 16 diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Veja que o texto nos assegura que a justiça de Deus, tudo que é justo, seu plano perfeito, seu plano de amor para a minha vida, para a sua vida, tanto nessa terra como por toda a eternidade, aquilo que é justo da parte de Deus se revela no Evangelho, na proclamação da palavra, na proclamação do reino de Deus. E é de fé em fé, vai crescendo cada vez mais. Eu posso deixar fluir naturalmente esse crescimento da fé, como eu posso também atrapalhar, atrasar, perturbar. E o dano é meu, o dano é seu. Eu e você precisamos mergulhar no Evangelho, na doutrina da palavra, de tal forma que a nossa fé cresça mais e mais. É o que vamos ver hoje. E está escrito, o justo viverá por fé. Eu e você, justos, justificados por Jesus Cristo, nós temos como projeto de Deus viver nessa terra pela fé. As coisas acontecem
pela fé. O exercício da fé é a chave para a minha vida e para a sua vida. Mas eu queria destacar algumas coisas com você. O que é ser justo? O justo vive pela fé. Por que é que eu sou justo? O que é ser justo? E eu queria ver com você no fundamento da doutrina bíblica. Estudamos na Escola de Discípulos a doutrina dos apóstolos. A Bíblia mostra que os crentes, a igreja, os filhos vão crescendo na doutrina dos apóstolos, aquilo que Deus ensinou através dos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. E a doutrina bíblica pura, ela fundamenta a nossa vida. São princípios, são máximas, são alicerces que nos levam a ser sábios, nos levam a sermos prudentes, nos levam a acertar nas decisões mediante o Espírito Santo e sua palavra. A doutrina é extremamente necessária. Quem só assiste culto, quem só frequenta alguns cultos, quem só nutre a alma com algumas emoções, nunca se firma, nunca se fundamenta. Saber a doutrina, saber a parte teórica, bíblica, doutrinária, dos fundamentos do reino de Deus é extremamente importante para a minha vida e para você. E eu quero compartilhar um pouco disso hoje. E ser justo, o entendimento sobre sermos justos, depende de conhecermos algumas coisas da doutrina. E eu quero falar sobre propiciação, redenção, justificação, reconciliação, regeneração, adoção, santificação e glorificação, para entendermos sobre o que é ser justo. Pode parecer algo muito assim, que coisa, eu não estudo essas coisas, mas nada da doutrina bíblica é confuso, nada da doutrina bíblica exige um aprofundamento intelectual, não. A doutrina foi colocada na palavra, exposta pelos profetas, pelos apóstolos, pelos servos do Senhor que a escreveram, e Deus usa homens e mulheres hoje para nos ajudar a caminhar no entendimento da doutrina, e ela é simples. Ela é envolvente, ela inclui todos, ela não limita só para alguns. Então, por mais que esses termos pareçam termos complicados, você vai entender com facilidade. Propiciação, redenção, justificação, reconciliação, regeneração, adoção, santificação, glorificação. Esta é a doutrina da salvação. O que é ser salvo? Como fomos salvos? Por que somos salvos? Isso é de extrema importância para eu e você entendermos por que decidimos seguir a Jesus. Não vale, não é possível nós decidimos seguir Jesus só porque Ele nos deu um dinheirinho, só porque Ele nos deu um pouquinho de paz, só porque a gente está um pouquinho mais assim aliviado. Não. Eu decido seguir a Jesus, me tornar um servo de Cristo, um discípulo de Jesus, porque eu entendi sua doutrina, eu entendi seu projeto, seus planos. Então, a palavra da salvação, o projeto da salvação, a doutrina da salvação, que inclui esses elementos que eu acabei de mostrar a vocês, ela é um projeto eterno de Deus. E quando eu entendo, eu consigo caminhar muito mais solidamente no reino de Deus. Propiciação. O que é propiciação? Propiciou, Deus ofereceu, Deus apresentou alguém para morrer no meu lugar e no seu lugar. No Antigo Testamento, a palavra usada é expiação. Eu tenho uma carga, não estou dando conta desta carga, alguém vem e se oferece. Eu entro no seu lugar e eu carrego essa carga. Isso é propiciação. Jesus se apresentou. Jesus veio como propiciação de Deus para mim e para você. E Ele retirou a carga de mim e colocou a carga sobre Ele. Ele expiou, Ele retirou a carga de sobre mim e colocou sobre Ele. Agora é Ele quem carrega a carga até a cruz. Isso é propiciação. O apóstolo João diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a
propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Portanto, eu tenho motivo de gratidão, eu tenho motivo de louvor ao Senhor Jesus, porque Ele decidiu vir e tomar o meu lugar. Ele decidiu vir e tomar o seu lugar. Não só o meu e o seu, como João diz, mas do mundo inteiro. E ele diz, me dá a sua carga, me dá seu fardo, me dá os seus pecados, pode colocá-los todos sobre mim, eu vou levá-los à cruz. Foi o que aconteceu na propiciação. Segundo ponto, redenção. Redenção é o ato de resgatar. Uma vez que Jesus assumiu a minha carga e pagou o preço pela minha carga na cruz do Calvário, eu agora tenho o direito de ser livre. O credor, o maligno, o opressor não tem legalidade para me escravizar mais. Então Jesus veio e ele nos redimiu. É a redenção. Ele nos resgatou do império das trevas, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos resgatou, ele nos redimiu. Eu preciso saber desses princípios doutrinários. Ele veio e se colocou no meu lugar. Ele veio e me redimiu. Terceiro, ele me justificou. A palavra do Senhor diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Fomos justificados mediante a redenção. Ele se pôs no meu lugar, pagou pelo preço do meu pecado e foi lá e me resgatou, e agora ele declara publicamente para todo o universo, ele é justo. Ele foi justificado. O que é ser justificado? A declaração pública e legal de que somos inocentes diante do mundo espiritual. Por que é que eu e você somos inocentes se fui eu que pequei? Se é você quem peca? Somos justos, declarados inocentes, porque legalmente, na propiciação, Ele se colocou no meu lugar, Ele pagou o preço, Ele me resgatou, e agora Ele que tem direito está dizendo, ele não deve mais, ele não é culpado mais. Ele se tornou justificado, porque o sangue foi derramado para pagar os pecados que eram deles, que foram colocados sobre Jesus e agora foram pagos na cruz do Calvário. O entendimento dessa ordem legal, jurídica, da sequência dos acontecimentos é de extrema importância e é algo tão sublime, tão celestial, tão poderoso, que nos traz segurança de quem nós somos em Deus. Eu fui justificado por Jesus Cristo. Agora eu e você começamos a entender um pouco mais por que nós nos tornamos justos. E aí a gente pode se lembrar do versículo de novo, o justo viverá pela fé. Se Deus enviou Jesus como propiciação para ficar no meu lugar, se Ele levou a minha carga e pagou por ela, levou os meus pecados e pagou por eles, se Ele foi lá e me resgatou do império das trevas, e agora Ele proclama publicamente o Sóstenes, o José, a Maria, a Teresa, a Daniela, todos, do mundo inteiro, eles podem ser proclamados justos, justos de Deus nesta terra. Eu e você precisamos entender isso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. João também declara, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Qual o gênero de morte de Jesus? A morte por propiciação, para pagar pela dívida de toda a humanidade e poder declarar a todo o mundo, a todo o universo, a toda a eternidade, Ele é justo. E se agora eu sou justo, eu preciso viver pela fé. Vivendo pela fé, eu posso crer na reconciliação.
Embora eu saiba quem eu sou, um miserável pecador, conheço os meus defeitos, eu entro na presença do Pai pelo novo e vivo caminho, porque eu creio que Jesus foi quem me reconciliou de volta ao Pai. Posso também crer na regeneração. Eu era uma natureza pecaminosa, terrível, ela continua aqui, mas agora eu nasci de novo. Eu fui regenerado, fui gerado de novo, regenerado, nasci de novo, sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu posso crer na adoção, fui feito filho de Deus. Há uma ministração no site, eu quero incentivar você a ouvi-la depois, sobre somos filhos de Deus. Crer que eu fui feito filho de Deus. A palavra do Senhor diz em Efésios, pois nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi vontade de Deus que eu e você voltássemos para Ele. Nós perdemos essa comunhão no pecado do Éden e agora Ele nos leva de volta ao Pai. E isso opera em nós o processo da santificação. Cada dia mais semelhantes a Jesus. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em último ponto, glorificação. Se eu e você andamos pela fé nessa terra, porque entendemos todo esse processo, nós caminhamos num processo de santificação, nos tornando cada dia mais santos, mais semelhantes a Jesus. Tornar-nos mais santos não significa tornar-nos pessoas que nunca erram, perfeitas. Não, não. Santo é a palavra que diz respeito a separado. Significa separado. Nos tornamos cada dia mais separados do mundo e da vida carnal para Deus. Mais interessados, mais prazerosos, mais vinculados, mais frutíferos nas coisas do reino de Deus do que nas coisas da terra. Cada dia mais santos, cada dia mais separados. E então nos aguarda a glorificação. Olha o que Paulo diz em Romanos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós estamos muito perto da volta de Jesus. Muito perto do arrebatamento da igreja. Esse tempo de isolamento, de pandemia, o caos que o mundo inteiro mergulhou nele, não é outra coisa senão passos avançados do contexto de implantação do governo único do anticristo. E isso é profecia dos tempos da vinda de Jesus, do final dos tempos, do arrebatamento da igreja. Estamos muito perto de Jesus voltar e da igreja ser arrebatada. E eu e você precisamos nos preparar para isso. Precisamos entender a doutrina bíblica, precisamos compreender esses passos da doutrina da salvação, precisamos adorar o Senhor e crer nele e glorificá-lo e viver para ele, porque entendemos esses processos. E precisamos viver nessa vida de santificação, porque a santificação, ela precede a glorificação. E então seremos glorificados, arrebatados, seremos transformados num corpo de glória, num outro nome, numa outra vida agora espiritual, fora do tempo e do espaço e eterna, com Deus. Isso é ser justo. O que é ser justo? Alguém que entendeu a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E a mensagem do Evangelho diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como entregou o seu Filho? Propiciação. Você estava no lugar de condenado, sai desse lugar e agora entra o meu Filho. E ele tem condições de levar a sua carga. E ele vai levar a sua carga para a condenação. E ele vai para a cruz. E ele vai morrer. Mas como é puro, justo, sem pecado, ele vai ressuscitar. Ele vai vencer a morte, ele vai vencer o maligno. E nele todos nós vivemos hoje. Não só a propiciação, mas cremos plenamente no que a palavra do Senhor diz como resgate, redenção. Ele nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino da sua luz, do seu Filho, do seu amor.
E eu e você não precisamos viver debaixo da opressão, da angústia, do medo, da amargura. Se vivemos é porque ainda não conhecemos e não cremos na palavra. Mas se cremos no decreto eterno de Deus, Ele pagou o preço do meu pecado, eu não sou devedor mais. Em Cristo Jesus eu sou salvo, não estou mais debaixo de condenação. Então eu aceito ser resgatado por Jesus, entrego minha vida a Ele e agora Ele proclama no mundo espiritual: essa pessoa é um dos meus justos desta terra. E se eu sou justo, se você se torna justo em Cristo Jesus, nós precisamos viver pela fé, porque pela fé nós vamos viver todos esses passos. Saberemos que fomos reconciliados com Deus, saberemos que fomos regenerados, somos uma nova criatura, saberemos que fomos feitos filhos de Deus pela adoção, saberemos que estamos num processo de santificação, por isso vivemos a vida do corpo de Cristo, porque na vida do corpo de Cristo o Senhor levanta uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então eu me submeto às autoridades, eu me submeto à vida do corpo, eu me submeto ao serviço do reino, eu me submeto à humildade diante da cruz de Cristo, porque eu quero ser cada dia mais semelhante a Jesus. E eu espero a etapa da glorificação, que é ser arrebatado e viver na glória com Deus por toda a eternidade. Você sabe o que é ser justo. Você sabe por que somos chamados justos agora. Eu me tornei justo não por causa dos meus atos, ou por causa das minhas boas obras nessa terra, ou porque eu me esforço para só fazer o bem. Não, eu me tornei justo, embora seja um pecador miserável, digno de morrer e de estar perdido, condenado por toda a eternidade, eu me tornei justo porque Ele se pôs no meu lugar, Ele me resgatou, Ele me salvou, Ele me perdoou, Ele me adotou como filho, Ele me reconciliou com Deus o Pai, Ele está me fazendo num processo dia após dia de santificação e Ele vem me buscar, me arrebatar para a glória. Então eu sou justo, por méritos de Jesus Cristo, não meus, mas eu criei nisso que Ele fez. Se Ele fez isso, Deus eterno, poderoso, o todo-poderoso, puro, santo, perfeito, se Ele criou esse plano e Ele me chamou para esse plano, eu ouço esse evangelho e eu creio nesse evangelho. Então eu quero viver como um justo de Deus, e um justo de Deus vive pela fé. Eu e você precisamos viver pela fé. O que é fé? Vimos o que é ser justo. Agora eu quero ver com você o que é fé. O que é a fé? Fé é uma certeza. Fé não é um sentimento místico, fé é uma certeza. Por isso a palavra do Senhor diz, a fé é a certeza. A fé é uma certeza. Como adquirimos fé? Nós não vamos adquirir fé porque um anjo vem e faz um milagre. Nós não adquirimos fé porque somos crentes há tantos anos. Nós não adquirimos fé porque temos tal cargo na igreja. Nós não adquirimos fé porque a gente procura ser certinho. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Quanto mais eu conheço o que está declarado na palavra, mais eu tenho certeza da doutrina bíblica. Quanto mais eu tenho certeza dos fundamentos do reino do meu Deus, mais eu tomo atitudes baseadas naquilo que eu tenho certeza. E essas atitudes baseadas naquilo que eu tenho certeza, a Bíblia chama de fé. A palavra do Senhor, o Senhor nosso Deus, diz com clareza, a fé sem obras é morta. A fé gera obras, porque se eu tenho certeza, se eu criei, se eu conheci e agora eu tenho convicção, eu dou passos. E isso a Bíblia chama de fé. E o justo vive pela fé. Aquele que foi mesmo justificado em Cristo Jesus está nesse processo da santificação, cada dia mais perto do Pai. Ele tem prazer em conhecer a palavra, em se aprofundar nas Escrituras, e não só ouvir a palavra, mas colocá-la em prática. E isso gera santificação, crescimento, e a palavra produz fé, certezas. O que é fé? Uma certeza. Como adquirimos fé? Pela palavra. E o que acontece com a fé? Você vai ler Hebreus 11. Se você está levando a sério isso aqui, você vai sentar e ler Hebreus 11.
Se você não senta para ler Hebreus 11, você só está dizendo assim, ah, legal, legal. Mas se você está levando a sério, eu desafio você a se assentar, hoje ainda, não agora, se assentar e ler Hebreus 11. Hebreus 11 vem um texto que diz assim, pela fé, os pais, os antigos, os profetas, os homens de Deus em toda a terra, o que é que eles viveram, o que é que eles experimentaram, o que é que eles fizeram pela fé. E a palavra do Senhor vai nos dizendo de forma muito clara. Primeiro, a salvação provém da fé. Romanos capítulo 4 diz, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Se eu creio no processo da salvação, na doutrina da salvação, com esses detalhes e que eu quero não só ouvir o pastor ou o Sóstenes falando hoje, eu quero estudar mais sobre isso. Eu quero conhecer mais sobre propiciação, sobre santificação, sobre adoção. Eu quero. Se eu creio, se eu exerço fé, se eu entendo o processo da salvação, eu sou perdoado, eu sou bem-aventurado e não me é imputado mais pecado. Então eu começo a viver pela fé, no que diz respeito a quem eu sou e como Jesus pagou pelos meus pecados. Isso me traz libertação. Não tem acusação do diabo, não tem medo, não tem chantagem do maligno, não tem temor, não tem depressão. E se vier os dardos de medo, de tristeza, de depressão, eu e você nos levantamos e os apagamos com o escudo da fé. A salvação provém da fé. Eu preciso ouvir essa doutrina, esse evangelho e crer. E se você não crê, é simples. Espírito Santo, me faça crer. Porque eu reconheço com o meu intelecto, com a minha declaração, meu testemunho, eu reconheço que o plano do Senhor, essa doutrina bíblica de salvação, ela me atrai, ela é perfeita e eu quero experimentá-la. Então você começa a exercer a fé. Essa é a razão porque provém da fé. O que provém da fé? A salvação. Para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. No versículo 3 do capítulo 4 de Romanos, diz, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando você estiver lendo Hebreus 11, você vai entender como que os homens simples desta terra, homens comuns como eu e você, venceram pela fé, porque o justo vive pela fé. E eu e você fomos justificados em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não está em paz, se você vive oprimido, se você vive debaixo de angústias, se você não tem paz, você precisa conhecer o Evangelho, o plano de salvação de Deus, crer nele e recebê-lo como Senhor e Salvador. Esse plano vai acontecer na sua vida. E pela fé, temos paz com Deus. Porque se você entra no plano da salvação, você se torna justo. Se você é justo, o justo vive pela fé. Se você vive pela fé, você tem paz com Deus. Não é que aconteceu alguma coisa, é pela fé, é uma certeza. Eu tenho certeza. Esse dardo veio, mas vai embora. Pela fé, o justo vive pela fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, eu passo pela pandemia, eu passo pelo isolamento, eu passo pela crise financeira, pelo desconhecido de como vai ser meu sustento, meu trabalho, meu emprego, eu passo pelas tribulações, eu passo pelas lutas em paz. Confiado. Minha natureza carnal tem seus temores, mas o meu homem espiritual, o meu ser espiritual diz, fique firme, exerça fé, tenha certeza, Deus vai prover, Deus vai trazer, Deus vai abrir portas. Por isso, gloriamo-nos na tribulação.
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Eu e você precisamos aprender a doutrina bíblica. Eu desafio você, não seja um crente frouxo. Não seja um crente morno, não seja um cristão nominal, não seja só um evangélico frequentador de igreja, não seja só um crente que gosta de musiquinha, não seja só um crente que admira um pregador, que lindo, seja um crente que ouve a palavra, ouve o evangelho, não delícias, açuquinha para a alma, ouve o evangelho, é confrontado pelo evangelho, se rende aos pés da cruz de Cristo, se humilha, confessa, anda em discipulado, anda no corpo de Cristo, seja um crente de verdade. Deixa o Espírito Santo tratar, trabalhar, deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa o Espírito Santo te aperfeiçoar, seja um justo de Deus, ande pela fé, cresça na certeza do Senhor e você vai perceber e você vai viver que o Espírito Santo te conduz, te guia em todas as coisas. A fé e o louvor. Nós estamos num tempo de muita música, você não tem noção de quanta música. Abre o seu Spotify e você vai ver no universo gospel. Cada dia surgem dezenas, centenas de novas músicas. Ninguém dá conta de tanta música. A gente tem nas bandas das igrejas hoje as coisas mais fantásticas, o som mais maravilhoso. Que perfeição, que coisa linda. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de louvor, de eu deixar fluir de dentro de mim algo que é genuíno, algo que é verdadeiro, algo que é fruto da minha experiência com o Senhor, dizer, Senhor, Tu és tão bom, Senhor. Romanos capítulo 4, verso 20, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. 3 coisas. Pela fé, como deve viver um justo. Eu me fortaleço espiritualmente, dando glória a Deus no louvor. Pela fé eu posso louvar, porque se eu criar, eu vou descansar, então eu vou louvar, eu vou agradecer. E se eu creio, se eu louvo, se eu agradeço, se eu glorifico, se eu cultuo com dízimos, cultuo com ofertas, cultuo com música, cultuo com meu coração, cultuo com serviço, cultuo prestando atenção e absorvendo e me expondo à doutrina bíblica, se eu dou a Ele a minha vida em culto, então eu me fortaleço. A palavra do Senhor diz que Abraão se fortalecia pela fé, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. A fé também está diretamente relacionada com reinar em vida, com prosperar nesta terra. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse versículo é uma proclamação bíblica, é um decreto eterno de Deus, é a exposição de como o reino de Deus funciona. Se eu leio, se eu creio e se eu aplico na minha vida, isso é fé. E o justo deve viver assim, mediante as certezas do que os decretos eternos de Deus dizem. Então eu descanso. Quer saber de uma coisa? O Senhor vai me fazer reinar em vida no meio desta quarentena. Eu vou ter sabedoria para administrar todas as coisas. Não vai faltar. As coisas não vão ficar terríveis. Não vai acabar tudo. Ainda que eu enfrente enfermidade, ainda que eu enfrente carências, ainda que eu enfrente a administração na falta do emprego, eu vou andar pela fé, porque o justo vive pela fé. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação. Justificação que dá vida. Justificação que gera vida, e vida em abundância. Você está entendendo o Evangelho? A palavra do Senhor diz, a fé vem pelo ouvir,
Este tempo é o tempo de cada um buscar sozinho, intensamente. Eu estou ministrando para você. Eu estou ministrando a você de forma mediada, online, através do YouTube. Nós não podemos estar juntos agora. Se o auditório, o culto congregacional, se aquela vivência coletiva ali das coisas da igreja local te nutriam, elas foram retiradas de todos nós. Você não as tem mais. Você tem uma porção desta palavra aqui, no Zoom, no YouTube, na live. Portanto, para mim e para você hoje é extremamente fundamental, é vital que eu e você busquemos sozinhos a Deus. Tenhamos uma experiência pessoal, particular, profunda, como alguém que entendeu a doutrina de Deus. Diz assim, eu sou justo, vou entrar porque fui reconciliado, sou filho e vou pela fé, num processo de santificação, ser aperfeiçoado por Deus. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Nem todos. Ouvem, se alegram, contentam-se na alma, mas não obedecem ao Evangelho. Senhor, quem foi que acreditou na pregação, Senhor? Será que pregamos em vão? Versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, pela proclamação, e a pregação pela palavra de Cristo. Outras versões dizem, a fé vem pelo ouvir. Por isso está aqui, pregação. A fé vem por ouvir, eu vou buscar, eu quero saber, eu quero conhecer. E conhecer a palavra, ouvir a palavra, buscar a palavra. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, ouviram. Por toda a terra se faz ouvir a voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Mas o que foi que aconteceu? Por que não creram? Porque ouvem como quem quer alimentar sua alma. E hoje eu desafiei você a vir estudar um pouco da doutrina bíblica. E eu estou desafiando você a estudar Hebreus 11. A buscar conhecer mais de todos esses passos da doutrina da salvação. Para entender o que está te acontecendo. Para que você entenda e creia mesmo, eu sou justo em Deus. E como justo, viva pela fé. Fé é o quê? Fé é uma certeza. Certeza em quê? No que está escrito. Eu desafio você hoje a viver. Nós precisamos de viver pela fé hoje. Nós nunca vivemos o tempo que estamos vivendo, mas estamos vivendo tempos semelhantes aos dias de Noé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção que agradar aqui não é a palavra comum, o senso comum aqui eu estou agradando fulano, eu fiquei meio agradado. Não, Deus não tem um probleminha de alma que precisa ser agradado. Essa palavra é muito mais profunda do que esse sentimento emocional. A palavra está dizendo assim, quando eu agrado a Deus, eu me conecto com Ele. O que é que mais agrada a Deus? Que eu esteja de volta nele. Então, agradar a Deus significa me conectar nele. Não apenas mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, receber uma bênção de longe, alguém orou por mim, ora por mim lá, hein? Ora por mim lá, ora uma reza forte lá para mim. Não. Eu agora tenho um relacionamento com Deus. Eu estou agradando a Deus. Sem fé é impossível me conectar com Deus. Eu posso entender uma série de coisas, eu posso querer saber uma série de coisas com o meu intelecto, mas não é pelo intelecto, é pela fé. É uma certeza que vem do Espírito de Deus sobre nós. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nós estamos vivendo nos dias de Noé. Os homens estão vivendo, comprando, vendendo, descuidadamente. Nós estamos vendo aí as questões de gênero, as questões de homossexualidade, as questões de promiscuidade. Nós estamos vendo o contexto de corrupção, a falta de luz, a falta de verdade, a falta de graça, a falta de amor, a falta de fé, a falta de paz. Nós estamos vendo as tempestades, nós estamos vendo as tribulações, nós estamos vendo o desespero, o caos do mundo. Estamos vivendo dias como de Noé.
E quando proclamamos o evangelho da salvação, como Noé proclamava a salvação pela arca, nós agora vemos um monte de gente que não crê, não acredita, até mesmo dentro da igreja. Não é esse negócio de Jesus voltar, não vai voltar, não é assim não, não é assim também não, gente. As pessoas estão incrédulas. E a palavra do Senhor diz, o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pela fé, Noé, naqueles dias, como eu e você hoje, herdamos salvação. Vivenciamos salvação. A fé depende de Deus, exclusivamente de Deus. Portanto, eu e você precisamos nos render ao governo de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Senhor, eu estou ouvindo esse cara falar algumas coisas, mas Deus, eu não gosto de crente, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Eu sou crente, mas eu não fico assim atento, eu leio Bíblia, mas eu acho tão difícil compreender. Deus, eu gosto, mas eu gosto tanto da minha novelinha, eu gosto tanto dos meus filmezinhos, meus seriados, então eu acabo ficando mais tempo ali do que em qualquer outra coisa. Mas Deus, me ajuda, eu te peço, dá-me fé para a salvação. Quando você começa a buscar o Senhor assim, com sinceridade, com profundidade, Ele vem e responde. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É pela fé que obedecemos a Jesus e celebramos a ceia. Fazei isso em memória de mim até que eu volte. O sangue de Jesus está sobre nós e é poderoso para nos limpar. Bendito sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Maravilhoso amor de Deus que inunda os nossos corações e cura as feridas, enche-nos de paz. Bendito é o Cordeiro Jesus. O sangue de Jesus está sobre nós e é poderoso para nos limpar. Bendito sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Maravilhoso amor de Deus que inunda os nossos corações e cura as feridas, enche-nos de paz. Bendito é o Cordeiro Jesus. Bendito é o Cordeiro Jesus. Bendito é o Cordeiro Jesus. Eu convido você a celebrarmos juntos a ceia do Senhor. A palavra do Senhor diz, fazei isso em memória de mim, até que eu volte. A ceia é uma celebração por fé daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário com sua morte, até que ele volte. A palavra do Senhor também nos diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse é um momento de reflexão. Nós estamos reunidos para ministrar essa ceia, estamos transmitindo para os irmãos e para muitos que assistirão depois, mas nós estamos agora
decididamente diante do Senhor, fazendo algo espiritual. Não uma encenação, não algo para mostrar a vocês, mas diante do Senhor. Nós entramos numa instância em espírito e em verdade e declaramos: Senhor, nós queremos fazer aquilo que o Senhor pediu. Nós queremos celebrar a tua morte. Agradecer porque o Senhor se doou, se entregou, se deu por nós. É a propiciação. O Senhor veio ficar no nosso lugar. E nós te louvamos por isso. O Senhor pagou com o seu próprio sangue o preço do nosso pecado. E o Senhor nos resgatou do império das trevas. O Senhor nos regenerou. O Senhor nos reconciliou com Deus o Pai. O Senhor nos justificou. O Senhor tem trabalhado e nos fez filhos por adoção. O Senhor nos santifica a cada dia pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. E nós então queremos celebrar o pão, nós queremos celebrar o cálice, o vinho, nós queremos celebrar o corpo e o sangue de Cristo. E eu convido você a separar os elementos, o suco da uva, o pão, a você separá-los do uso comum, a você ter esse tempo com sua família, solenemente diante do Senhor. Essa é a palavra do Senhor, até que Ele volte. Então nós examinamos a nós mesmos, mesmo que tenhamos pecado diante do Senhor. Esse é o momento de confissão, de arrependimento, esse é o momento de nós nos expormos diante do Senhor, esse é o momento de nós fazermos aquilo que Jesus pediu e celebrarmos a ceia do Senhor. Eu queria pedir a Dani que orasse, separando esse pão do uso comum. Você pode tomar o pão e nós vamos separá-lo, consagrá-lo para esse tempo. E nós vamos pedir ao Senhor que o poder do seu corpo, que é a palavra, que é a igreja, que é o pão vivo que desceu do céu, venha sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nessa manhã, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo corpo, Pai, de Jesus ali moído, Senhor, pelo nosso pecado. Nós te agradecemos, Pai, porque um dia cremos e a Tua palavra diz que todo aquele que crê, ele se torna filho de Deus. E nós queremos celebrar nessa manhã, Pai, fazermos parte da Tua família. E é com muita alegria, Senhor, que nós participamos da ceia, Senhor. Amém. Obedecendo aquilo que o Senhor mandou. Amém, e com alegria no nosso coração, Pai, ansiando pela Tua volta, pelo dia que o Senhor irá se manifestar e virá nos buscar. Muito obrigado, Deus. Pai, em nome de Jesus. Sim, Senhor Deus. Amém. Amém. Pode ser. Jesus fez isso com os discípulos, de uma forma muito simples também. Os discípulos nem tinham se preparado para isso, eles nem sabiam direito o que ia acontecer naquele tempo, mas Jesus reuniu os discípulos e disse: ó, esse pão, ele representa o meu corpo. E esse pão representa o corpo de Jesus. E ao comê-lo hoje, nessa cerimônia, eu e você, com nossas famílias, nós estamos declarando, nós reconhecemos, Jesus, Tu és o pão vivo que desceu do céu. E nós vamos, ao comê-lo, declarar que Tu és o nosso alimento. É de Ti que nós alimentamos o nosso espírito e crescemos no Senhor. E isso é feito pela fé, cotidianamente. E nesse momento, nessa cerimônia, nós proclamamos isso espiritualmente. E você faz isso também na sua casa, com sua família. Ao comer o pão, você está dizendo: Senhor, eu renovo minha aliança contigo, de me alimentar da Tua palavra, de não apenas alimentar a minha alma com as coisas terrenas, ou o meu físico com as coisas terrenas, mas, sobretudo, alimentar o meu espírito com a Tua palavra, na leitura, no estudo, no entendimento do Evangelho, no conhecimento da doutrina da palavra, mas também na comunhão do corpo de Cristo. É isso que fazemos hoje, renovamos esta aliança com o Senhor e dessa forma examinando a nós mesmos, pedindo perdão, reconhecendo que somos pecadores, mas que estamos debaixo desse perdão do Senhor, nós comemos deste pão que representa o corpo de Cristo. Podemos comer.
quero pedir ao Mateus que ore consagrando esse suco da uva, o cálice que representa o sangue de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, de saúde. Quero te agradecer, Deus, porque reconhecemos que em tudo o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, mesmo nesse tempo tão difícil. E te agradecer principalmente, Pai, porque a maior salvação que o Senhor poderia nos dar, o Senhor já nos entregou. Deus. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço porque o teu sangue derramado naquela cruz é o que nos limpa, nos purifica de todo pecado. Eu te peço perdão, Deus, porque nós reconhecemos que somos tão falhos, tão pecadores, tão corrompidos. E mesmo assim o Senhor resolveu por si mesmo nos amar e se entregar naquela cruz. Deus. Muito obrigado por esse suco que representa o seu sangue. Nós te agradecemos, Pai, e honramos o Senhor dessa maneira. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode pegar o cálice, pegar o copo, pegar o suco da uva que você separou para esse tempo com sua família e nós vamos juntos bebê-lo, confessando ao Senhor que somos pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E a palavra do Senhor nos ensina, não pequeis, mas se pecardes, tendes junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo. E esse advogado, ele invoca o que já foi feito na cruz do Calvário. Ele declara, eu derramei o meu sangue e paguei pelos pecados de toda a humanidade. Portanto, eles são livres, eles podem ser perdoados. E nós celebramos isso nesta manhã, tomando o cálice. Podemos tomar. Quero pedir a Gabriel que ore ao Senhor, agradecendo por esse tempo e que aonde for necessário, na sua casa, na minha vida, na sua vida, aqueles que nos assistem, que o poder do Senhor, que é a reconciliação que Jesus faz das nossas vidas com o Pai, que esse poder venha sobre todos, que nessa manhã o renovo do Senhor sobre as nossas vidas, pela celebração da ceia, uma cerimônia espiritual no altar do Senhor, alcance a cada vida que nos assiste hoje. E a gratidão ao Senhor por tudo isso. Ore, por favor, Gabriel. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque suas misericórdias se renovaram sobre nós nessa manhã, assim como elas se renovam todos os dias, Deus. Muito obrigado pela sua obra na cruz, porque o Senhor escolheu nos amar, apesar de tudo. Muito obrigado, Pai, porque a gente tem a oportunidade de celebrar a ceia, de lembrar do que o Senhor fez por nós, Pai. Eu te peço por cada um nas suas casas agora, que o coração de cada um possa estar realmente virado ao Senhor, para te adorar, te louvar e te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, amém. Eu quero pedir que você que dê a mão a quem está aí com você. Esse é um tempo de tantos desafios, mas esse é o tempo de cada um ir buscar o Senhor com mais intensidade. Por mais que a gente esteja ministrando através do YouTube, através de uma live, através do Zoom, por mais que você esteja recebendo no discipulado, no telefonema, na oração de alguém, graça, porções do Senhor, o ensino vem a nós através das mídias, por mais que tudo isso esteja fluindo, esse é um tempo de cada um, individualmente. Eu e você, como pais, como maridos, cuidarmos, como sacerdotes, ministrarmos a palavra dentro de casa. Eu e você, cada um de nós, meus filhos, a Dani, cada um de nós, você, buscar ter um tempo pessoal diante do Senhor, de se aprofundar na palavra, de ter intimidade com o Espírito Santo, quebrantamento, de encher, você mesmo encher suas lâmpadas, suas vasilhas do óleo do Espírito Santo. E nós vamos orar juntos. Dê a mão a quem você pode ao seu lado. Chame alguém na sua família. Chame para fazer essa oração. Não tem problema se demora. Chame alguém, vem cá, vamos fazer uma oração juntos. Pai, nesta manhã nós nos unimos em oração no altar do Senhor. Senhor, tantos outros estarão fazendo essa oração num outro dia. Mas nós declaramos que estamos num lugar espiritual diante do Senhor. Eu aqui com a minha família,
e junto com meus irmãos, nós estamos diante do Senhor para agradecer pelo teu corpo moído por nós, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário e pela alegria de celebrarmos, Senhor, aquilo que o Senhor ordenou e ensinou a ceia, como memorial da tua morte, da tua vitória, até que o Senhor volte. E nós cremos que é tão próximo a tua vinda e nós queremos estar prontos para o arrebatamento. Por isso, ensina-nos a nos encher do Espírito Santo. Conduza-nos, Senhor, a uma vida pessoal, íntima com o Espírito Santo, crescente, cada vez maior. E assim nós abençoamos as nossas vidas, abençoamos uns aos outros, aqueles que dentro de qualquer casa ainda não são salvos, que a luz do Evangelho venha, que a graça do Senhor, a fé para a salvação, alcance a todos e que possamos ver o Senhor atuando em cada família, em cada familiar, para a glória do teu nome. Nós abençoamos aqueles que nos assistem, aqueles que ainda não têm uma palavra de confissão de Jesus como Senhor e Salvador, não nasceram de novo, que recebam a Cristo nesta manhã como Senhor e Salvador. Que a luz do reino de Deus ilumine todas as áreas da vida, que a palavra do Senhor alcance todas as questões da vida e que haja salvação nesta manhã para a glória do nome de Jesus. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, te louvamos por essa manhã e por esse privilégio de celebrarmos a ceia e de ministrarmos isso aos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Senhor, queremos ainda te adorar, te louvar, te bendizer e declarar esta oração, Senhor, cantando a ti nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mas Cristo vive em mim, e a vida que tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que tenho agora, vivo pela fé no Filho. Louvado seja o Senhor em minha vida, testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Me submeto à cruz, ressurreto em Cristo Jesus, testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Esta manhã, com a ceia do Senhor, com esta palavra de entendimento doutrinário, bíblico, acerca da salvação, eu e você podemos nos achegar ao trono do Senhor e dizer: Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo, um compromisso com o Senhor, de uma semana mais cheia da tua palavra, mais cheia da tua presença, mais cheia de buscas por ti. Eu quero te amar mais, eu quero te conhecer mais, eu quero estudar mais a tua palavra, eu quero abençoar para que a sua semana seja uma semana frutífera, graciosa, leve, em paz, cheia de graça, cheia de bênçãos do Senhor para você, para a sua família, seu trabalho, seu coração. E o nosso desejo é que Jesus volte logo. Meu desejo é que não tivéssemos nem a próxima ceia. Mas se ele não voltar, nós vamos celebrar a próxima ceia até que ele volte. Vamos testemunhar de Jesus. E eu e você temos a oportunidade de entrarmos na presença de Deus o Pai, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, e dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu quero ser guiado por Teu Espírito Santo. Eu quero ser ensinado por Teu Espírito Santo. Eu quero que Teu Espírito Santo me convença dos meus pecados, da justiça, do juízo. Me ensine todas as coisas, me lembre, me faça lembrar todas as coisas que Jesus ensinou. Eu quero isso para a minha vida neste dia, nesta semana, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. Que o amor de Deus o Pai, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a companhia, a consolação,
o ensino, a obra do Espírito Santo esteja sobre mim e sobre você todos os dias, até que Ele volte. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus eu profetizo um restante de domingo cheio de graça, um almoço abençoado e uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Coroado seja o Senhor em minha vida, testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Me submeto à cruz, ressurreto em Cristo Jesus, testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Chama lá, volta. Chama quem já saiu apressado da sala. Vamos dizer mais uma vez: dá-me a tua mão, meu irmão. Juntos em louvor, no altar de Deus, reinei-me, meu Senhor. Aleluia.